boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao webinar sobre estruturas de apoio a vítimas de violência doméstica. Desde já quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram e que estão hoje a assistir a esta webinar. Quero também agradecer às nossas palestrantes por terem aceito o nosso convite e darem os vossos contributos para proporcionar aqui um pequenino momento de partilha de conhecimento. Desta forma, e muito breve, explicar aqui um bocadinho o enquadramento da webinar. Basicamente faz parte do Equalab webinário, que é um Equalab webinar, está dentro do projeto GIAC, que basicamente compreende, portanto, um conjunto de webinars que tem como objetivo promover a igualdade de género e combater a violência doméstica e de género, através de 6 webconferências. A webinar de hoje é a terceira webinar que desenvolvemos. Caso ainda não tenham assistido às webinars anteriores, podem visualizá-las no site da Associação Projeto Criar. Estará lá, portanto, toda a informação dos webinars anteriores. A Associação Projeto Criar, para criar, portanto, o Equalab, fez uma parceria com o projeto Web Educação Sexual da UDESC no Brasil e o ISMAI aqui em Portugal, e convidou o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, o ICIEG, para se juntar, portanto, a esta iniciativa. Relativamente ainda ao webinar, só mais assim umas pequeninas informações antes de começarmos. Se quiserem, portanto, pretenderem certificado de participação nesta webinar, devem proceder à inscrição. Os dados para proceder à inscrição vão aparecer no chat. Podem também visitar através da página da Associação Projeto Criar, onde estão todas estas informações, e também lá o link para que possam se inscrever. Assim, e sem demoras, iremos então dar início à nossa webinar. E eu vou começar por apresentar a doutora Paula Caldas, de Portugal. Doutora Paula, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um privilégio tê-la como nossa palestrante. Assim, de uma forma muito breve, a doutora Paula é licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social do Porto. De janeiro de 2001 a agosto de 2006 foi técnica de Serviço Social na sede Porto, e de agosto de 2001 a dezembro de 2006 foi técnica de Serviço Social na Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso. De 2006 a 2017, técnica de Serviço Social na Câmara Municipal da Tropa. Foi técnica de apoio à vítima, no Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Tem várias experiências no atendimento psicossocial, nomeadamente no atendimento integrado e acompanhamento de famílias ao nível do rendimento social de inserção, ação social e acompanhamento de processos de promoção na Comissão de Crianças e Jovens. Foi representante de uma ONG, na CPCJ restrita, na rede social local, e realizou vários acompanhamentos de processos na CPCJ. Foi também coordenadora de um centro comunitário e desde 2018 é técnica superior na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Antes de passar a palavra à doutora Paula, queria só informar que podem deixar as vossas perguntas ou dúvidas no chat que têm, portanto, no bate-papo aqui da nossa webinar, e que no final das apresentações iremos realizar um pequenino debate onde serão esclarecidas algumas das vossas dúvidas ou respondidas algumas das vossas perguntas. Assim, e sem mais demora, passo então a palavra à doutora Paula. A doutora Paula tem 15 minutos para realizar a sua apresentação. Quando tiver para terminar o tempo, eu aviso. Obrigada, Fábia. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada pelo convite para participar neste webinar. Portanto, é a minha segunda experiência em webinar. A primeira foi positiva, espero não decepcionar na segunda. Quero dar um beijinho especial para Cabo Verde e Brasil. Portugal já cá está no coração, portanto, tem sempre um lugar especial.
enquanto a Fábio estava a ler o meu currículo, eu percebi-me, isto dito em voz alta, e eu sempre lhe disse, não lês o currículo porque é muito extenso, e às vezes estes pequenos momentos fazem-nos pensar. Realmente eu fui técnica de terreno muitos anos. O que eu acho que para mim é um orgulho, primeiro, ser técnica de terreno, porque uma coisa é nós trabalharmos na nossa área diariamente e termos o contacto com as pessoas e com as vítimas e com as situações. Outra coisa é nunca termos trabalhado com as pessoas. Eu tenho o privilégio, e depois da Fábio ler o meu currículo, sou uma privilegiada porque tive alguns anos no terreno. Neste momento já não estou a trabalhar na SIG, que é a entidade que eu estou a representar neste momento, e que vou muito brevemente explicar. A SIG é um serviço de administração direta do Estado. Nós estamos nós pertencemos à presidência do Conselho de Ministros e a nossa tutela é a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género. A nossa missão, a missão da SIG, é garantir a execução no terreno, supervisionando e apoiando sempre no terreno a execução das políticas públicas ao nível da violência doméstica, igualdade entre mulheres e homens, direitos da população LGBTI, tráfico de seres humanos. Portanto, foi uma passagem do terreno para o back-office, portanto, mas que eu acho que, para mim, é extremamente positivo. Pediram para falar sobre a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica em Portugal. Eu vou tentar, de uma forma muito simples, explicar como é que funciona a nossa rede. A rede é composta por diferentes estruturas. Podemos dividi-la em 3 patamares. Portanto, temos as estruturas de atendimento, que são ou podem ser a primeira linha. Temos as estruturas de acolhimento de emergência, que funcionam normalmente para situações de extrema urgência. Por falar em terreno, quando eu estava no terreno ainda não haviam estruturas de emergência, o que eu tinha que fazer era levar as minhas vítimas para pensões. O que não era de todo favorável para uma pessoa que está numa situação de violência em que tem que, por muito mal que seja o ambiente em sua casa, e é por isso é que elas saem, ingressar numa pensão não é propriamente o conforto que elas precisam, mas neste momento existem 26 estruturas não estou a dizer as neiras, não, 26 estruturas de acolhimento de emergência. Em última linha, se é que podemos dizer assim, temos as casas de abrigo. Em Portugal nós temos na nossa rede, que pertencem à rede nacional, somos nós que supervisionamos o funcionamento e o cumprimento da legislação nessa estrutura, nós temos 133 estruturas de atendimento. Estas estruturas de atendimento estão divididas por todo o país. Nós também acompanhamos, peço desculpa, esqueci-me de referir, nós acompanhamos Açores e Madeira. Nós no Norte acompanhamos todas as estruturas, atendimento, emergência e casas-abrigo, até mais ou menos Coimbra, Aveiro, Coimbra. Daí para baixo, quem acompanha são os colegas de Lisboa. Portanto, esta divisão territorial é mais importante porque permite-nos fazer um acompanhamento mais personalizado. Como eu estava a dizer, portanto, nós temos 133 estruturas de atendimento, algumas, cerca de 19 são os NAVs, núcleos de apoio à vítima, são subvencionadas por nós. Outras estruturas são POISE, portanto têm financiamento POISE. Outras estruturas estão integradas em IPSS, em ONGs. As que não são subvencionadas por nós regem-se pela legislação da rede, portanto pela legislação de suporte às vítimas de violência doméstica. Essencialmente 2018, o decreto regulamentar 2 de 2018 e a 112, a famosa lei 112 de apoio a vítimas de violência doméstica. Temos 39 casas de abrigo, e eu só quero destacar, eu não estou a ver muito bem a imagem, nem sei se vocês me estão a ouvir, mas estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir, não estão? Sim, Paula, estamos a ouvir. Sim, peço desculpa.
Nós temos em Portugal, portanto, as 39 casas de abrigo, e eu quero destacar, porque acho que é positivo para Portugal e inovador. Nós temos uma casa-abrigo para mulheres com doença mental, temos uma casa-abrigo para mulheres com deficiência, temos uma casa-abrigo, por acaso são todas no Norte, agora que estou a verbalizar, são todas no Norte, e uma casa-abrigo de um acolhimento de emergência, quase casa-abrigo, pois não há respostas, para a população LGBTI. Temos, em termos de especificidade de atendimento, temos 3 estruturas, isto são a nível nacional, especializadas em atendimento de pessoas LGBTI. Temos 2 estruturas para atendimento a vítimas de violência sexual e temos uma casa-abrigo no Norte, agora está no Norte, para homens, e temos também uma estrutura de atendimento para homens vítimas de violência sexual. Como é que funciona a nossa rede? Eu acho que está muito bem pensada a nossa rede. Às vezes no terreno, quando estamos perante uma situação mais difícil, parece-nos que tudo demora e parece-nos que não existem respostas. Portanto, nós temos estas 3 etapas, portanto, atendimento, acolhimento de emergência, e temos as casas de abrigo com um acolhimento mais prolongado, e depois temos uma série de serviços que dão suporte também a esta rede. Por exemplo, nós temos protocolado com a Cruz Vermelha, portanto é a Cruz Vermelha que o faz, o serviço de transportes a vítimas de violência doméstica. Nós podemos ter uma vítima que está em Bragança e que necessita de ir para a Albufeira. Tem que ser uma estrutura que pertence à nossa rede. Muitas das vezes acontece-nos as estruturas que nós não conhecemos, portanto que não conhecemos, que não estão na rede e que nos pedem transporte, não. Nós só garantimos o transporte a vítimas de violência doméstica quando o pedido é formalizado por uma estrutura que pertence à nossa rede. Portanto, temos este serviço de transporte que às vezes eu no terreno tinha muitas dificuldades, às vezes não sabia, acabava por ter sorte que trabalhava numa autarquia e a autarquia, portanto também ao abrigo da legislação municipal, nós também garantíamos o transporte. Mas tinha colegas das IPSS e de outras organizações não governamentais que muitas vezes isto era um handicap, o transporte de uma vítima de Bragança, por exemplo, para a Albufeira. Paralelamente, nós também fazemos a gestão da teleassistência, a teleassistência, acho que toda a gente sabe, é um aparelhinho, chamam-lhe não gosto muito, mas pronto, chamam-lhe o botão de pânico, que é uma medida de apoio e de salvaguarda da segurança das vítimas, tem que ser decretada por um juiz e a vítima tem que aceitar. Portanto, também temos este serviço. Temos também uma linha verde gratuita que funciona todos os dias, é gratuita e confidencial. E deixem-me vos dizer que, ao contrário, eu também faço parte dessa linha, portanto, a equipa técnica da CI faz parte dessa linha, e antes da pandemia, já vou introduzir o assunto, havia um terrível medo do que é que iria acontecer na pandemia com as nossas vítimas e que íamos ter um boom, portanto, facilmente nós chegamos à conclusão e foi fácil perceber que não. No tempo de confinamento as vítimas estavam em sofrimento, as situações de violência agudizaram, no entanto os pedidos no confinamento não foram muitos. O pós-confinamento, e foi interessante perceber isto, e nós fomos reunindo com as estruturas assim via Zoom, com o atendimento e com os de acolhimento, e o que elas nos diziam é: não há um pedido crescente, o que também trazia alguma preocupação inicial a estas estruturas, mas que nós saberíamos que iríamos ter um boom, como tivemos, no pós-confinamento. No confinamento, o que aconteceu, e acho que até a Sra. Secretária de Estado também já referiu isso, houve um agudizar das situações. As situações de violência que já eram graves, muitas delas tornaram-se ainda mais graves. Neste momento, deixem-me só referir também agora, e porque estou nesta linha de pensamento, face a esta situação, a esta pandemia,
que no início todos nós estávamos, o mundo inteiro estava assustado, não sabia como é que havia de lidar, nós também não sabíamos, as estruturas de atendimento, as estruturas de atendimento de emergência, as casas de abrigo também não sabiam, mas deixem-nos dizer que nós portugueses, Kátia e Raíssa, trabalhamos muito bem, somos uns vencedores. E nas reuniões que nós tivemos foi tão interessante, eu acho que está aqui a Joana Marmel, pelo menos a Joana está aqui a assistir, que eu estou a ouvir. Nós tínhamos que entrar em contacto com estas estruturas, nós precisávamos de ter feedback, o que é que estava a faltar, o que é que era preciso. E foi um orgulho tão grande para a SIG, quando nós convidamos e quando fizemos as reuniões, quer com atendimento, quer com emergência e com as casas de abrigo, como é que o ser humano, apesar de todas as coisas más que nós temos, como é que nós facilmente nos adaptamos às adversidades e como é que esta rede se conseguiu transformar e adaptar de uma forma tão célere e tão pronta para dar resposta às vítimas. Portanto, nunca deixou de haver atendimento, poderia não ter havido atendimento presencial, houve na mesma, mas apenas em situações extremas, que eu estou a crer que são aquelas situações que agudizaram ainda mais a situação de violência, porque houve acolhimentos, portanto nós criamos nessa altura duas casas para acudir a situações de violência, acudir, não é a expressão, para receber as situações de violência em momento de Covid, que estão cheias, e eu estou a crer que essas foram, ainda não conseguimos fazer essa análise, que essas foram as situações que foram acolhidas, aquelas que agravaram ainda mais. Eu também estive, portanto, já falei, atendimento, acolhimento de emergência, casas de abrigo, serviço de transportes, a linha verde, que era aquilo que eu estava a referir, e estava-vos a dizer, eu também estou nessa linha e realmente no confinamento não houve tantas chamadas. E porquê? É fácil perceber. As pessoas estavam, as mulheres ou os homens, que eu tive muitas chamadas de homens também, estavam confinadas com o agressor, não tinham forma de telefonar. Aliás, foi por isso que foi lançada uma linha de SMS 3060 em parceria com a Vodafone, em que as vítimas poderiam, numa forma mais segura e mais secreta, enviar-nos mensagens e que nós faríamos o encaminhamento ou acionávamos os serviços que fossem necessários acionar. Ou seja, a nossa rede parece que não existe no terreno, mas existe e funciona muito bem. E eu tenho muito orgulho e se a pandemia me trouxe alguma coisa, trouxe-me a certeza de que nós, quando estamos perante situações difíceis, conseguimos muito bem resolvê-las, independentemente do cansaço, que era a única coisa que as estruturas referiam. A ter mais um acolhimento, quer de emergência, quer as casas de abrigo, como é óbvio, não é? Portanto, era o desgaste da equipa, o ritual de desinfecção, de ir equipamento, põe equipamento. Também fizemos uma parceria com o Continente convidou-nos e fez uma doação de bens a estas estruturas. Portanto, eu acho que funciona muito bem a nossa rede de uma forma muito simples. Eu não sei o tempo que tenho, se calhar já ainda me falta. Fábia? Uns 3 minutinhos. Pronto, foi mesmo na MUS. A nossa rede está muito bem pensada. Agora, quando e me dizem a mim, quando eu própria, quando estava no terreno, dizia não funciona e não há respostas, efetivamente quando nós, técnicos, estamos no terreno, com uma situação, com uma família que está numa situação terrível de violência grave, eu tive muitas situações assim, é evidente que nós queremos uma resposta rápida. E às vezes essa resposta rápida não é tão rápida como nós queremos no momento e a família também não. Mas temos os recursos, temos as estruturas, temos os técnicos e temos pessoas a trabalhar. Portanto, e como pessoas que somos todos e todas, falhamos e às vezes as coisas não funcionam tão bem, como dizem, é o sistema. Isso é o sistema, eu acho que são as pessoas, não é? Portanto, todos nós somos seres específicos e quando estamos a trabalhar temos é que respeitar as vítimas. Ok, Fábia, deve faltar para aí 1 minuto. Sim. Rápida demais, não sei.
Eu estou aberta a todas as questões, como é óbvio. Eu sei que fui muito rápida, mas não sei se ficaram com uma percepção de como funciona, portanto era o tempo que nós tínhamos, mas também depois na altura do debate e das questões, se quiserem colocar alguma questão, estejam à vontade. Cumpri? Cumpriste. Okay. Muito obrigada, Paula. Sem dúvida que a doutora Paula fez aqui, portanto, uma abordagem sobre a rede, né? A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica que existe em Portugal, de uma forma bastante sucinta, portanto, acabou por nos dar aqui os pontos essenciais de como é que esta rede é construída, não é? E só assim, em forma de resumo, que eu tirei assim umas pequenas anotações, então nós neste momento temos uma casa-abrigo para mulheres com doença mental, certo? Uma para mulheres com deficiência, uma para a população LGBT, 3 estruturas especializadas no atendimento à população LGBT, certo? Uma casa-abrigo para homens e uma estrutura de atendimento para homens que sofrem de violência sexual. Depois falamos também um bocadinho aqui da linha verde gratuita, um bocadinho aqui da teleassistência e como é que ela funciona, e assim em remate, portanto, a doutora Paula disse-nos que realmente Portugal, né, o nosso país está de parabéns, porque realmente tem aqui uma boa rede a trabalhar, que na situação que nós vivemos nesta pandemia, sem dúvida que existiram vários esforços para tentar colmatar todas as necessidades, portanto, que existiam nesta área e que, portanto, realmente durante o confinamento houve aqui, ou seja, não houve aqui um aumento, mas o pós-confinamento realmente houve um boom, portanto, as situações de violência. Isto é só assim um bocadinho um resuminho daquilo que a doutora Paula disse, entretanto, como ela diz, no final poderemos falar um pouquinho mais e esclarecer algumas questões. Muito obrigada, sem dúvida foi bastante enriquecedor aquilo que nos contou e que nos explicou sobre a rede. Vou então agora passar, portanto, a uma outra palestrante, a doutora Cátia Marques, de Cabo Verde. Antes de apresentar a doutora Cátia, queria, portanto, agradecer muito o facto de ter aceito o nosso convite e hoje estar aqui para nos dar um bocadinho a conhecer como é que em Cabo Verde funcionam, portanto, também as estruturas de apoio a vítimas de violência doméstica. Então, vou falar só aqui um pouquinho da experiência da doutora Cátia. Portanto, é licenciada em Psicologia pela Universidade Jean Piaget e pós-graduada em Teorias Psicanalíticas pela Universidade de Fortaleza. Possui vários cursos na área do género, violência baseada no género e na área da intervenção com vítimas. Entre eles, o curso de formação de formadores em género e família. É formadora certificada, é psicóloga voluntária com participação ativa nas atividades da Rede Sol, é coordenadora do Plano Nacional de Combate à Violência baseada no género no Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, o ICIEG. Doutora Cátia, muito obrigada. Terá 15 minutos para poder então fazer a sua apresentação e passo-lhe então assim a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui a representar o ICIEG e agradecemos a oportunidade de poder partilhar a nossa experiência com o trabalho com vítimas de VBG. Só para dar uma introdução, nós aqui, a nossa legislação trata as questões da violência, nós utilizamos o termo violência baseada no género. Então, algumas vezes, eu vou estar a referir ao VBG, que tem a ver com a legislação, mas também quer dizer, violência doméstica, como estamos aqui a falar. Eu organizei a minha apresentação, vou falar um pouco daquilo que existe em termos de estruturas de apoio às vítimas aqui em Cabo Verde e os serviços que oferecem e como é que é feita essa articulação entre as estruturas e as ONGs também que existem algumas que trabalham na área da violência. A nossa lei VBG, que é a base, né, que utilizamos para realizar todas as nossas intervenções em termos de procedimentos relativamente às vítimas de VBG, foi aprovada em 2011
e é nela que nós baseamos para todas as intervenções que nós fazemos, encaminhamentos para outras estruturas. Falando concretamente dessas estruturas, nós temos os centros ou gabinetes de apoio às vítimas, que são estruturas multidisciplinares que agora estão instaladas nas delegações das câmaras municipais, nos municípios, porque achamos que assim as vítimas teriam um acesso mais rápido a essas estruturas, porque estão nos municípios que trabalham, que lidam no dia a dia com as pessoas. Esses centros, nós temos psicólogos, assistentes sociais, uma ou outra tem o advogado para assistência jurídica. Os que não têm é feita uma articulação que eu vou explicar mais adiante com outras estruturas que prestam estes serviços. Portanto, quando uma vítima se direciona a estes centros, nós temos um conjunto de serviços que vai desde simplesmente querem saber uma informação, as vítimas que são encaminhadas, nós fazemos um plano de intervenção individual com base na necessidade que cada um apresenta, porque cada vítima é uma vítima e as necessidades, como nós sabemos, são bastante diferentes em cada situação. Depois desse plano de intervenção individual, nós fazemos o encaminhamento para diferentes estruturas. Por exemplo, se a vítima tiver necessidade de um apoio a nível social, nós fazemos uma concertação direta com os serviços de ação social das câmaras municipais e as ONGs que atuam na área social. Por exemplo, se for um problema que tem que ser resolvido com um atendimento jurídico, nós também fazemos esse encaminhamento para a Ordem dos Advogados de Cabo Verde e temos uma associação, que é a MJ, não sei se conhecem, que é a Associação de Mulheres Juristas, que prestam esse serviço de atendimento e assessoria jurídica às vítimas de VBG em particular. Normalmente, nas câmaras municipais, nós temos essa equipa multidisciplinar que funciona de uma forma articulada, mas às vezes a demanda é tanta porque esses juristas têm outras funções para além da questão da VBG. Nós contamos sempre com o apoio da Ordem e da MJ, que é para nos prestar esse apoio, que às vezes a demanda é muita. Em termos dessa articulação, nós temos a rede que eu falei inicialmente, que nós chamamos de Rede Sol, que facilita imenso esse encaminhamento de vítimas de uma instituição para outra instituição. Essa rede funciona como? É como a Paula partilhou, não é? São um conjunto de instituições governamentais e não governamentais que de uma forma ou de outra lidam com a problemática da VBG e que têm algum tipo de apoio que possam prestar quando o ICEG não consegue. Então, essa articulação é feita por via de encaminhamentos de documentos, porque nós pensamos que se uma vítima já chega aqui, por exemplo, eu atendo uma vítima, ela tem que me relatar a história toda. Se eu encaminhar simplesmente para uma outra instituição, sem fazer um relato simples daquilo que é a situação da vítima, ela terá que ir lá e contar tudo de novo, e temos a experiência que isso é revitimização da vítima em questão e traz consequências graves, ter que repetir as histórias várias vezes. Então, esse encaminhamento é feito por uma ficha, nós temos fichas uniformizadas para todos os centros de apoio às vítimas, que temos 22 nesse momento, um em cada concelho, e nós fazemos esse encaminhamento de forma articulada para que a vítima tenha uma resposta mais adequada. Às vezes, como a Paula disse também, a urgência que a vítima às vezes tem, nem sempre conseguimos dar resposta na hora, mas essa articulação que é feita tem-nos permitido dar respostas e de fazer um trabalho que realmente possamos nos orgulhar, não é? E ajudar o máximo de vítimas que possamos fazer, não é? E nós temos uma outra estrutura, que são os gabinetes de apoio às vítimas, que são gabinetes sediados nas esquadras, tem um agente capacitado em técnicas de atendimento às vítimas e VBG, que fazem o atendimento às vítimas. É claro que nesse momento nós temos 9,
Não temos em todas as esquadras, mas estamos no trabalho de articulação com a Polícia Nacional para ver se conseguimos abrir pelo menos um gabinete em cada comando, para que todas as vítimas possam ter acesso a esse espaço adequado, com um agente qualificado, com treino de atendimento que possa dar resposta que ela, no momento de fragilidade, procura, e que nem sempre, nós falamos sempre da questão da sensibilidade, que nem sempre a vítima consegue ser atendida por alguém que empático, que consiga perceber e tratá-la da forma que o momento carece, porque sabemos que a vítima chega às vezes chorando, é sensível, e às vezes precisamos ter formas de atendimento para transmitir essa confiança que ela precisa para poder prosseguir com a denúncia. Então, a ideia do ICIEG é, posteriormente, conseguir abrir um gabinete de atendimento nas esquadras em pelo menos todos os comandos do país. Temos também a experiência recente das casas do abrigo, né? A nossa lei prevê a criação de casas de abrigo em duas modalidades, que é de acolhimento temporário, que vai de 1 a 5 dias, e também do acolhimento mais avançado, que vai até 60 dias. Nós, nesse momento, a nível nacional, nós temos 5 casas, não temos em todas as ilhas, mas nas ilhas que têm uma percentagem mais elevada de casos de VBG, que é o caso da Ilha de Santiago, São Vicente, Fogo, nós temos, e Sal, nós já temos casas de abrigo a funcionarem. Essas casas funcionam através de uma articulação também com a polícia e a procuradoria, que fazem o encaminhamento dependendo do nível de risco em que a vítima se encontra. Nós temos um formulário, que é a avaliação de risco, não é? Que vai desde de baixo até risco iminente. Por exemplo, no caso da polícia identificar um risco elevado, iminente de vida, ela é encaminhada ao ICIEG para fazer o processo para ser acolhida na casa de abrigo, até que o processo seja ainda ao tribunal e que tenha uma penalização. Nós já tivemos algumas experiências de vítimas com filhos menores que foram acolhidos na casa. É uma experiência nova, eu posso dizer que ainda estamos a aprender muito. E temos situações também de vítimas que apesar de serem aconselhadas a ir para a casa de abrigo, se recusam a sair de casa, porque eles não querem sair de casa. Querem que, por exemplo, que eu vá lá à casa falar com o marido para ver se conseguimos mudar o comportamento. Então, nesse caso, nós temos feito uma intervenção muito dura, por assim dizer. Falamos com a vítima para mostrar os riscos que ela corre de ir para casa, não é? Sem que pelo menos o agressor seja retirado da casa, para que ela possa se sentir mais confiante de ficar na casa. Às vezes também tem a questão de sair da minha casa e ir para um espaço que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, expor a minha vida. Às vezes temos que tentar, de uma certa forma, fazer com que ela possa entender a situação que vive no momento e aceitar o abrigo, o apoio que lhe é dado. Então, nós temos, como eu disse, essas 5 casas. Nessa fase da pandemia, nas ilhas em que nós também tivemos um aumento de casos de VBG, tivemos um aumento considerável. Nas ilhas onde não existem casas de abrigo, foi o que fizemos contato com hotéis e pensões que estavam fechados na altura, para caso fosse necessário acolher alguma vítima, para que possam estar abertos a acolher e dar toda a proteção que é feita em articulação com a polícia. Quando a vítima está na casa, temos um policial que faz a ronda, que vai lá ver, e para que todas as vítimas que precisassem de apoio nesta fase de quarentena não ficassem sem apoio. Ainda nessa fase, todos os serviços foram fechados, e o ICIEG teve que fazer um plano de ação para essa fase. O que nós fizemos foi a criação de uma linha SMS 110 para receber essas chamadas, e teve uma aderência muito boa. Teve uma boa aderência. A ideia é continuar com essa linha, porque nós
nós, por exemplo, eu particularmente, o que eu vejo no atendimento através dessa linha, as mulheres se sentem mais à vontade, não é? Para falar daquilo, da situação em que estão a viver, para pedir informações e para ter o apoio que precisam. E às vezes elas enviam uma mensagem, apagam, voltam a enviar na próxima, eu sou a fulana de tal, falamos no dia tal, porque elas apagam a mensagem. Porque o marido controla o telefone, por exemplo, elas apagam a mensagem e depois, quando forem enviar de novo, tentam, né, fazer com que eu me lembre que falamos no dia tal, mas pronto, eu não apago as mensagens, eu sei quem é. Então, foi uma dinâmica boa que nós criamos nessa fase da pandemia. Essa linha foi muito produtiva, teve uma boa aderência, ainda recebemos mensagens através dessa linha. A ideia é continuar. Uma outra iniciativa também que nós tivemos foi o lançamento da campanha Máscara 19, em parceria com as farmácias do país, que também teve uma aderência, que a vítima se dirigia a uma farmácia e pedia uma máscara 19, a atendente sabia claramente que se tratava de uma vítima do VBG e entrava em contato com o ICEG, com os dados, e nós entrávamos em contato com a vítima para saber como podíamos ajudar a vítima. Essa também é uma campanha que está a decorrer no momento e a previsão é que continue até onde for necessário. Para falar um bocadinho da nossa rede, a nossa rede ela foi criada em 2004. Ainda não tínhamos a nossa lei, mas já trabalhávamos em rede, de uma forma articulada, e que quando a rede foi mencionada na nossa lei, já tínhamos essa rede montada, já tínhamos estruturas montadas e já tínhamos aquela articulação bem afinada entre a polícia, a procuradoria e o setor da saúde, que é um setor muito importante. Por exemplo, nos processos de VBG, por causa do guia médico, que às vezes temos casos que são arquivados porque não vem com o guia ou porque o guia não diz claramente aquilo que a vítima sofreu, as lesões. Então, nós temos feito ao longo dos anos uma articulação estreita, elaboramos manuais de procedimentos para cada setor da polícia, da saúde e para o pessoal dos centros também, para que cada um tivesse em mente bem claro o fluxograma de atendimento. Quando chega uma vítima no estado Y, X ou Z, eu tenho que encaminhar para X instituições para que possamos minimizar o sofrimento dessa vítima em estar a repetir essas histórias várias vezes. Para falar um pouco da questão dos casos do VBG, foi feito um inquérito de saúde sexual e reprodutiva em Cabo Verde, em que nós podemos ver que ao longo dos anos houve uma diminuição de queixas, não é? Das mulheres que se dirigiam para as esquadras para fazer a denúncia, mas como eu sempre digo, que nós que trabalhamos no terreno temos essa percepção que às vezes o facto de nós termos um relatório da polícia a dizer que teve uma diminuição de X%, nós estamos a falar das denúncias, concretamente, não estamos a falar dos casos de VBG, por exemplo. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a ideia é assim, mesmo que os estudos dizem que houve essa diminuição, nós investimos sempre nas campanhas de sensibilização, andamos nas escolas secundárias do país, andamos nas comunidades a fazer sensibilização, fazemos conversas abertas, estamos sempre a trabalhar a prevenção, não é? Porque achamos que o melhor caminho para travar a questão da VBG é trabalhar na prevenção e a rede tem tido um papel importante nessa caminhada que é a prevenção, porque todos que fazem atividade nas comunidades costumam levar um técnico de ICEG ou o pessoal da Rede Sol para fazer essa intervenção nas comunidades. Então eu penso que essa rede que nós temos aqui facilita muito o trabalho, porque, por exemplo, eu sozinha não consigo dar resposta a todos os problemas que a vítima apresenta, porque normalmente a vítima não apresenta um único problema, por exemplo, apoio psicológico que eu posso dar. Sempre tem algo, tem os filhos, tem a questão tem a alimentação, tem a questão da saúde, tem vários outros aspectos que temos que ter um apoio, né? Alguém que nos possa apoiar, nesse caso é
é a nossa rede Sol. E como eu disse, funciona desde... 2 minutinhos para concluir, está bem? Eu posso ficar com 1 minuto da Paula? 1 minuto da Paula, está bem, combinado. Obrigada, Paula. Não sei se, por exemplo, que eu queria partilhar também um pouco a nossa experiência nos casos do feminicídio, não é? Nós tivemos um ano negro, por assim dizer, em Cabo Verde, em 2018. Eu digo negro porque nós tivemos 9 casos de feminicídio, de jovens, bastante jovens, não é? Então, nós tivemos que fazer um estudo, não é? Um estudo sociodemográfico, cultural, por assim dizer, para conhecer a realidade dessas vítimas, a realidade, o contexto cultural de onde aconteceu os casos de feminicídio, para podermos traçar novas políticas e planos de intervenção para que nunca mais possamos ter um ano tão negro como foi 2018. Realmente, 2019 tivemos um caso só, esse ano também tivemos um caso, infelizmente, mas a nossa luta é sempre impedir que as mulheres sejam mortas, por qualquer motivo que seja. Nem sempre conseguimos, porque às vezes não conseguimos prever, não é? Nós temos sempre que lamentar quando isso acontece e dar o nosso melhor para aquelas que têm coragem de chegar a nós e pedir apoio e dar o nosso melhor e nunca deixar nenhuma vítima na mão, ou porque não temos, eu não posso fazer, mas sempre ter alguém que eu possa encaminhar para que a vítima seja sempre bem recebida, bem tratada e que tenha uma resposta, mesmo que não seja urgente como ela precisa, mas que tenha uma resposta. Já estou a trabalhar com o VBG há quase 10 anos e eu sou sempre surpreendida por casos novos e às vezes eu fico sem resposta, mas é assim mesmo, é continuar a procurar resposta e nunca desistir. É essa a minha última mensagem para todos nós que trabalhamos com as vítimas, é nunca desistir da vítima que chega a nós e ter sempre alguma resposta, ou procurar sempre algo para oferecer. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade por estar aqui a falar sobre esse tema. Obrigada, doutora Cátia. Obrigada. Uma das coisas que disse, que é verdade, nós nunca devemos desistir e se todas e todas lutamos, vamos conseguir de certeza que atingir muito mais coisas. Portanto, a doutora Cátia então falou-nos aqui um bocadinho dos centros de atendimento às vítimas de violência baseada no género, que existem em Cabo Verde, explicou-nos aqui um pouco da rede. Reforça então que enquanto nós chamamos aqui em Portugal violência doméstica, lá então é violência baseada no género, portanto explicou que seria o mesmo significado. Falou então aqui um bocadinho do funcionamento das estruturas de atendimento, dos centros de apoio a vítimas que se encontram, portanto, localizados nos municípios, nas câmaras, que serão, portanto, os locais melhores para que as vítimas possam recorrer. Estes centros de apoio, portanto, têm equipas especializadas, também ao nível, portanto, psicólogos, advogados, assistentes sociais. Falou, portanto, que o apoio jurídico é dado, portanto, pela Ordem dos Advogados, mas também pela AMJ, que é, portanto, a Associação de Mulheres Juristas. Falamos aqui um bocadinho da Rede Sol, portanto, a Rede Sol é a nossa rede aqui em Portugal de violência, portanto, que tem basicamente o mesmo funcionamento, portanto, é assim bastante parecida. Falou-nos também aqui um bocadinho que lá em Cabo Verde, portanto, existem já neste momento 9 esquadras com atendimento especializado no apoio, portanto, a vítimas, mas com o intuito, portanto, será alargar a todas as esquadras de polícia. Falamos aqui também um bocadinho da existência das casas-abrigo, do acolhimento temporário e o acolhimento avançado, da existência então de 5 casas-abrigo e depois aqui um bocadinho do femicídio, que realmente no ano 2018 foi assim um ano bastante mais crítico. Felizmente 2019 e para já 2020 está a ser melhor e esperemos que continue assim. Durante a pandemia, portanto, houve então aqui um aumento também em Cabo Verde dos casos de violência baseada no género. Este foi assim um bocadinho aqui do resumo daquilo que a doutora Cátia nos disse. Agradeço imenso, foi muito bom perceber aqui como é que em Cabo Verde também funciona a rede.
e as estruturas de atendimento e o que há disponível portanto, para as vítimas de violência baseada no género. Muito obrigada, doutora Kátia. Agora, vamos ver aqui, portanto, ouvir a doutora Raíssa Notaf, do Brasil. Doutora Raíssa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. De certeza que nos vai trazer também, como as palestrantes anteriores, aqui informação de como é que funciona no Brasil as estruturas de apoio a vítimas de violência doméstica. E vou só, portanto, apresentar a doutora Raíssa para que depois possa lhe passar a palavra. Então, a doutora Raíssa é doutorada pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra em Ciência Política e bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É investigadora no Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Saúde, Sexualidades e Relações de Género na Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora Raíssa terá, tal como as restantes colegas, 15 minutos para fazer a sua apresentação. Olá. Olá. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É um privilégio poder compartilhar esse espaço com a Kátia e a Paula e conhecer um pouquinho mais sobre as realidades de Cabo Verde e de Portugal. Eu acho bem importante esse tipo de diálogo entre diferentes territórios, porque eles nos inspiram a pensar políticas públicas e diferentes abordagens para lidar com problemas que possuem uma história comum. No Brasil, a gente tem uma legislação que foi promulgada em 2006 e essa legislação ela trata especificamente da violência doméstica e familiar. E ela protege também apenas as mulheres. Ela tem ela considera apenas vítimas de violência doméstica e familiar, que seria baseada no gênero, apenas mulheres. Aí, a legislação ela não faz diferenciação entre mulheres cis ou mulheres trans. Essa questão é muito mais da aplicação, né, da Lei Maria da Penha. Ela é uma lei integral que trata da prevenção, da proteção e da punição. Então, ela é uma lei que ela trabalha tanto com aspectos cíveis e de implementação de políticas públicas, quanto uma lei que trabalha com a perspectiva do direito penal, né, a perspectiva punitiva. A gente também trabalha aqui no Brasil com um conceito de rede, né, rede de atendimento a mulheres em situação de violência, com essa abordagem que a gente trabalha no Brasil. E ela se refere a uma atuação articulada entre instituições e serviços oferecidos tanto no âmbito do governo federal, quanto do governo estadual ou distrital e do governo municipal. E também inclui a sociedade civil. E aí a ideia da rede, assim como a Kátia trouxe, é para garantir essa integralidade do atendimento e para prevenir a revitimização. A rede ela foi pensada, ela perpassa a ideia, a criação da rede perpassa a ideia de que existe uma rota crítica. E essa rota é esse caminho que a mulher percorre para conseguir ter acesso à intervenção do Estado. E aí, no Brasil, existem diversas entradas dessa rede, que pode ser o sistema de saúde, pode ser a segurança pública pelas delegacias, pode ser o serviço de assistência social, ou pode ser, inclusive, a educação ou conselhos tutelares, quando é identificado por esses serviços algum tipo de violência, crianças em situação de violência. E aí, quando elas não estão articuladas, acontece isso que a Kátia trouxe, de que as mulheres têm que repetir a história várias vezes, ou elas não conseguem ter acesso às informações necessárias para conseguirem escolher quais medidas elas vão querer tomar em relação à sua vivência, né? E aqui no Brasil a gente tem tanto serviços especializados, a rede é composta tanto por serviços especializados em violência doméstica e familiar, tanto por serviços não especializados.
Os serviços não especializados são esses que eu já falei, os serviços de saúde, a educação, as delegacias não, a segurança pública, porque aí, em termos de segurança pública, a gente vai ter delegacias não especializadas e delegacias especializadas. E os serviços especializados, a gente tem no Brasil centros ou núcleos de atendimento à mulher, que são locais onde elas têm acompanhamento psicossocial, orientação jurídica. Aí são esses profissionais também do serviço social, da psicologia, do direito, advogados, né, advogadas, para prestar esse tipo de informação. A gente tem casas-abrigo. As casas-abrigo no Brasil, elas promovem esse acolhimento, então, de mulheres em risco por até 90 dias, que podem ser prorrogados. A gente tem os juizados ou varas especializadas, que aí são varas que trabalham, varas do sistema de justiça, que trabalham só com casos de violência doméstica, para tentar dar conta que no Brasil a gente tem um alto grau de judicialização de questões. Então, em locais que não têm varas especializadas, essas situações acabam entrando em varas que já estão cheias de outros processos e acabam demorando muito para ter um andamento, né? Então, a lei, ela prevê também varas especializadas. Promotorias, que aí é o Ministério Público, que aqui no Brasil ele promove a ação penal, né, nos crimes de violência, e ele também atua como fiscalizador de serviços da rede de atendimento. As defensorias públicas, que são advogados que são pagos pelo Estado para que as mulheres tenham uma assessoria jurídica gratuita, né? Então, algumas defensorias, elas têm núcleos especializados para trabalhar com a questão da violência. A gente tem em algumas capitais a Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço de atendimento especializado que reúne no mesmo local diversos serviços. Esses serviços que eu citei antes, né, todos no mesmo local, e também incluem serviços para crianças, mulheres que têm filhos, e também tem tem um alojamento de passagem e transporte para outros serviços. A gente tem também a Patrulha Maria da Penha, que é promovida dentro da Polícia Militar. Tem policiais que são treinados para dar apoio e fiscalizar as medidas protetivas, que são essas medidas de afastamento do lar, que os homens podem, ou outras medidas que existem na Lei Maria da Penha, né? Então, eles vão fazer uma fiscalização ativa. As mulheres que são cadastradas dentro desse atendimento das patrulhas vão receber atendimentos periódicos desses profissionais para verificar se as medidas estão sendo cumpridas, se elas não estão em risco. E a gente também tem serviços de responsabilização ao agressor, que são políticas preventivas de novas violências, né? São políticas em que os homens são encaminhados e passam por um acompanhamento psicossocial, reflexivo, que busca trabalhar questões relacionadas com a violência para que eles não cometam novas violências, né? E esses são os tipos de serviços especializados que a gente tem no país. E eu acho importante eu trazer para vocês, para eu conseguir, porque assim, como é que eu posso dizer? É muito complexo falar da realidade brasileira, né? Porque o Brasil é um país de dimensões territoriais enormes, né? A gente tem 5.570 municípios. Se a gente for pensar em extensão, o Brasil ele corresponde a 2 Europas. Então, é muito complexo em termos de um governo de nível federal conseguir implementar, estruturar e monitorar políticas. Então, acaba que
as realidades locais, municipais e estaduais, elas são muito distintas. Por mais que exista uma legislação nacional, por mais que exista serviços nacionais, como a implementação da lei ela é articulada entre os três poderes, cada local vai ter uma realidade muito diferente. E aí, eu trouxe uns dados para vocês terem uma ideia de quantos serviços existem no país. A gente, como é um país muito grande, a gente tinha até mais ou menos 2015, a partir da Secretaria de Políticas para Mulheres, uma coleta e um monitoramento a partir dessa secretaria, que era uma secretaria nacional, que hoje a gente não tem mais acesso a essas informações de quantos serviços existem no país. Então, são informações que hoje são muito difíceis de a gente conseguir obter. Então, o melhor dado que eu tenho hoje é uma pesquisa que foi feita em 2018, que é uma pesquisa de informações básicas municipais, que aí ela vai verificar quantos municípios no país têm algum tipo de serviço e que serviços. Então, eu consigo trazer esses dados para vocês. A gente tem esses centros especializados de referência e atendimento à mulher em 385 municípios. A gente tem casas-abrigo em 184 municípios. A gente tem juizados ou varas especializados em 251, promotorias em 188, defensorias da mulher em 87 municípios. A gente tem Patrulha Maria da Penha, esse dado aqui eu sei que já não corresponde mais, que a gente tem mais agora, porque foi um dos serviços que foi aumentado durante o isolamento, né? A Patrulha Maria da Penha em 82 municípios e serviço de responsabilização aos agressores em 113 municípios. Isso significa que 21,9% dos municípios brasileiros têm algum tipo de serviço, né? Todos esses 79,1% não têm. E também tem uma questão de, por ser um país um país tão grande e tão diverso e que tem uma história multicultural, a gente tem essas também diversidades locais, né? Que as políticas públicas vão ter que olhar, porque senão a gente não vai conseguir dar conta da violência na sua complexidade em cada local. Estando dentro dessa perspectiva federal, a gente tem, então, de 2006 a 2015, todo um processo de implementação das políticas, e a partir de 2015, a gente começa a ver um tipo de desestruturação, né? A gente tem um processo de um governo federal que está preocupado em estabelecer essas políticas, e agora a gente não tem mais esse tipo de governo que está preocupado. Então, as ações hoje elas estão muito focadas dentro de uma perspectiva dos municípios e dos estados mesmo. E aí uma coisa que a Paula e que a Kátia falaram, que aqui também é muito uma realidade, é que as políticas elas são muito feitas de pessoas interessadas, né? As pessoas que estão na ponta são as pessoas que estão preocupadas e estão colocando a política, a Lei Maria da Penha, em prática e implementando ela da forma como ela foi estabelecida. Só que no Brasil, diferentemente do que a Paula e a Kátia trouxeram, a gente não tem um suporte institucional e uma estrutura adequada, assim. Não dá para dizer que a gente tem uma estrutura suficiente quando tantos municípios não têm nenhum tipo de serviço especializado. E falta muito ainda para a gente conseguir ter formação nos serviços não especializados, né? Falta a capacitação para as pessoas que estão trabalhando em outros serviços, e inclusive em termos de serviço de saúde, que a gente tem um serviço único de saúde, e o serviço da assistência social, que a gente também tem um serviço único nacional.
que são implementados pelos municípios, eles são muito diversos em cada município, em termos de estrutura, pessoal, como eles vão dar conta das demandas que eles já têm que dar para ainda assim estar trabalhando com a violência doméstica. Falando rapidinho agora dessa questão do isolamento social, no Brasil foram implementados diversos canais de denúncia online ou por telefone nesse período, e foram aumentados os serviços que já existiam. Existiu o Ligue 180, que é um serviço nacional. Foram criados diversos aplicativos em estados, vários estados criaram esses aplicativos, e também foi criado um aplicativo em nível federal. Só que esse aplicativo, ele implica ligar, então acaba que ele não tem a mesma funcionalidade do que um aplicativo que tu possa estar mandando mensagem, né? Muitos municípios também disponibilizaram um número de celular para as mulheres entrarem em contato, e alguns serviços estão fazendo acompanhamento psicológico virtual. Outra questão que eu achei bem interessante é que alguns centros de referência, eles arrecadaram doações para distribuir cestas básicas para as famílias que eles acompanham, porque aqui no Brasil a gente está tendo um problema muito sério. Oi, eu sei, tá acabando. Eu vou ser... Sim. Obrigada. Aqui a gente está tendo um problema muito sério com a dimensão da pandemia, de empobrecimento da população e desemprego. Então, alguns serviços estão tentando dar conta um pouco dessa questão também, assim, de estar, de alguma forma, fornecendo algum tipo de auxílio às famílias que eles já acompanham. A gente teve ampliação da Patrulha Maria da Penha, e, assim como a Paula e a Kátia falaram, a gente teve uma diminuição de denúncias presenciais aqui, mas teve um aumento muito grande de denúncias online e pelos aplicativos, e a gente está tendo aumento em alguns estados dos casos de feminicídio. Só esse ano, no estado que eu moro no Rio Grande do Sul, que é o estado mais ao sul do Brasil, a gente teve 36 feminicídios. Né? Em comparação com o ano passado, nesse período a gente teve 21. Então a gente está tendo um aumento muito grande dos casos de feminicídios. Eu acho que, de modo geral, é isso. É muito difícil dar conta da estrutura do Brasil em 15 minutos. Eu tentei ser o mais sucinta possível. Espero que eu tenha trazido informações relevantes. Obrigada. Obrigada, doutora Raíssa. Realmente o tempo não é muito, mas eu penso que nós conseguimos ficar aqui com um bocadinho da realidade de como é que é a rede, portanto, no Brasil, e assim de uma forma muito sucinta daquilo que disse. Eu recolhi aqui algumas informações. Então, se calhar a informação que mais se destaca é que a doutora Raíssa disse então que o que é diferente realmente para Portugal e Cabo Verde é que não há, portanto, aqui um suporte institucional, portanto, não há aqui realmente ou seja, ainda há muitos locais que não há equipas especializadas, que não existem, portanto, centros, mas estamos a falar realmente de um país muito grande, com uma população enorme, e então há sim ainda aqui algumas falhas, nomeadamente na formação, na especialização de técnicos para o apoio a vítimas. Falou também aqui um bocadinho, portanto, que tal como em Portugal e em Cabo Verde existe, sim, esta rede de atendimento a mulheres vítimas de violência, que também é, portanto, uma rede articulada entre várias entidades, de forma a prevenir a prevenir a revitimização e a colmatar um bocadinho aqui as necessidades, portanto, das vítimas. As entradas para esta rede é feita através, por exemplo, da saúde, do Serviço de Segurança Social, entre outros. Disse também que a falta de articulação provocava, sem dúvida, então, a revitimização das vítimas, daí ser essencial que realmente houvesse aqui este encaminhamento e articulação entre os serviços. Falou também que existem, portanto, núcleos de apoio a mulheres que são vítimas de violência, delegacias com apoio especializado, no entanto também referiu que realmente ainda há uma falha grande e muitos dos locais, dos municípios, portanto, não têm realmente este apoio.
falou aqui um bocadinho da patrulha da Maria da Pena, que foi, portanto, aumentada durante a situação da pandemia, e nos serviços de responsabilização do agressor. E agora, para terminar, portanto, e tal como aconteceu cá em Portugal e em Cabo Verde, houve, devido à pandemia, portanto, aqui um aumento do número de denúncias online, portanto, os pedidos de ajuda, pronto, como também em Portugal e em Cabo Verde. Doutora Reissa, realmente muito obrigada, foi bastante importante nos mostrar aqui um bocadinho como é que foi a realidade, como é que é a realidade do país, no Brasil, mas também, como diz, e muito bem, tínhamos aqui muito para falar, como também acho que as colegas a que falaram anteriormente ainda teriam muito mais para falar, o tempo é que não é muito. Queria então agradecer às nossas palestrantes as vossas contribuições, pedir também aos participantes e às participantes que quiserem, nesta altura, fazer alguma questão ou colocar alguma dúvida, podem fazê-lo para poder fazer às nossas palestrantes. Podem colocar e partilhar no chat. Antes de passarmos, portanto, ao debate, eu queria relembrar que para terem certificado de participação do webinar é muito importante que façam a vossa inscrição, portanto, através dos dados que já foram colocados no chat. Peço também que respondam ao questionário de avaliação do webinar. O link irá ser disponibilizado também aqui no chat. Realmente é muito importante para nós a vossa opinião, os vossos contributos, para podermos melhorar cada vez mais as nossas webinars. Portanto, agora, se calhar passaria, portanto, aqui a abertura do nosso debate e vamos ver então que questões é que nós temos para colocar às nossas palestrantes. Então, a primeira pergunta que nos surge, portanto, é de uma participante, Maria Cecília, do Brasil, e diz assim: minha pergunta diz respeito sobre a inserção da mulher em situação de violência na casa-abrigo, pois no Brasil o abrigamento institucional, enquanto medida protetiva, se dá a partir do registro do boletim de ocorrência e que o risco iminente de morte seja desataque. Se calhar a doutora Raíssa, não sei se poderia aqui responder a esta questão, se quer que eu volte, portanto, a dizer, ou se não sei se ouviu bem. Não, ouvi sim. Ouviu? A inserção na casa-abrigo, ela funciona, como a Maria Cecília trouxe, ela vai funcionar a partir do momento que a mulher ela busca esse serviço de atendimento, né? Então, em geral, e a delegacia, as delegacias, tanto as delegacias comuns quanto as delegacias especializadas aqui no Brasil, elas são a principal porta de entrada dos serviços de atendimento. São até porque elas são a política pública mais antiga, a primeira política que foi criada no Brasil foi a primeira política especializada para atendimento às mulheres em situação de violência criada no Brasil foi uma delegacia especializada, né, de proteção à mulher em 86. Então tem esse caráter, né, da política nacional de ela estar focada nessas delegacias. Então, sim, a mulher vai ter que buscar esse apoio institucional para conseguir acessar a casa-abrigo. E aí isso é muito uma questão do atendimento, assim, por mais que as mulheres tenham esse direito de acessar a casa-abrigo em caso de risco, ou em caso de não ter para onde ir, ou não querer, não se sentir à vontade de voltar para essa casa, ela não vai ser todo o serviço que vai oferecer e não é todo município que tem esse acesso. Todos os estados brasileiros têm, só que às vezes existe uma distância grande entre essa casa-abrigo e o município que a mulher está.
a princípio, o Estado brasileiro ele teria o dever de estar fazendo esse transporte, né, até a casa-abrigo. Só que o que está previsto em lei e o que acontece vai depender muito do contexto, assim, muito do contexto onde essa mulher ela está inserida, esse município que ela está e o quanto essa rede dá conta desse atendimento. Aí eu não sei se a Maria Cecília ela quiser talvez especificar um pouco mais qual que é essa dúvida dela enquanto à inserção, porque de modo geral o que eu posso falar é isso, assim, se ela tiver alguma dúvida um pouco mais específica eu posso tentar abordar ela. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Pronto, se a Maria Cecília, portanto, tiver mais alguma questão ou quiser aprofundar um bocadinho, portanto, a doutora Raíssa está disponível para explicar aqui um bocadinho melhor, dependendo de qual será, portanto, a dúvida. Colocando aqui outra questão, também de uma participante, portanto, do Brasil, a Aline Malta, ela questiona: gostaria de saber se existe uma discussão sobre a mulher imigrante em Portugal. Portanto, aqui será mais direcionada aqui para a doutora Paula, mas a Aline ainda faz mais questões. Se calhar faço as questões todas e depois assim respondemos. Pronto, então, reformulando, gostaria de saber se existe uma discussão sobre a mulher imigrante em Portugal. Há um debate e um olhar específico para esta questão? Elas são acolhidas como e qual o espaço? Se a motivação da violência for também uma questão xenofóbica, além de género, como é que é tratado? Obrigada a todas. Foi esta, portanto, as questões que a Aline Malta nos colocou. Eu iria pedir, se calhar, à Paula para queria dar resposta e, em todo caso, também, se alguma das restantes palestrantes quiser acrescentar aqui alguma informação, também estejam à vontade. Paula. Sim, obrigada, Fábia. Aline, eu não sei se estou a ver, mas acho que sim. Aline pergunta se existe uma discussão sobre a mulher imigrante em Portugal. Eu confesso que não percebo muito bem a pergunta, mas daquilo que eu percebi da pergunta, Aline, eu vou tentar responder e depois, se achar incompleto ou que não foi, ou que foi ao lado, como se costuma dizer, por favor, diga-me. No que diz respeito à rede nacional, que é aquilo que nós estamos aqui a debater hoje, e às respostas às mulheres que necessitam de apoio desta rede, seja através das estruturas de atendimento, seja através do acolhimento de emergência, seja através da teleassistência, seja através das casas-abrigo, é uma questão de direitos humanos. Qualquer mulher que seja vítima de violência doméstica é acolhida, independentemente da raça, da cor, do género, seja o que for, é uma questão mesmo de direitos humanos. Obviamente que uma mulher que seja brasileira, nós temos muitas, nós agora nesta fase, mais especificamente nesta fase de pandemia, foi-nos pedido superiormente, portanto e pela tutela, um acompanhamento quinzenal das situações que ocorriam e o Brasil, se não era quase sempre a segunda nacionalidade, e o Ricardo está aqui, o meu colega, que também faz esta recolha de dados, se não é quase a segunda nacionalidade que mais recorreu às nossas respostas, deve ser quase. Ou seja, Aline, nem precisa, e alguém falou ainda agora da formalização, eu acho que foi para a Raíssa, da formalização da queixa. Em Portugal, e ao contrário do que muitas pessoas acham, não precisa de ser formalizada como uma condição para entrar numa resposta de abrigo, não é uma condição, é depois talvez uma questão que se pode trabalhar com a mulher de ser ela a apresentar a queixa, portanto, isso é um crime público, se não apresentar a mulher e se ela estiver num risco elevado, nós temos que o fazer. Mas, Aline, para lhe responder, seja qual for a nacionalidade, seja qual for a proveniência, a nossa rede dá resposta a mulheres vítimas de violência doméstica. Não sei se respondi, se não respondi. Se a Aline quiser aqui no chat ir colocando mais questões,
Eu posso, está aqui. Ok, obrigada, Alina, obrigada, obrigada. Cátia, desculpa, eu não sei, mas também me pergunto, desculpa, passo-te a ti agora, peço desculpa. A Alina já disse que eu respondi, portanto. Tá bem. Obrigada. Não, só para comentar alguma coisa? Não, só para comentar essa questão da nacionalidade, nós, por acaso é uma coisa que eu enquanto a Paula estava a falar, estou aqui a pensar nisso. Nós não temos muita procura. Engraçado, nós temos. Sim, não temos porque sim, porque eu penso que a grande parte de imigrantes são de mulheres africanas, não é? Nós sabemos que tem algumas partes, a cultura, né, não permite, por assim dizer, porque nós já temos hábito de fazer atividades e convidar a comunidade imigrada a participar, e muitas vezes quem aparece nas atividades para as mulheres são os maridos. Nessa comunidade específica. Então isso limita um pouco o acesso dessas mulheres à questão da sensibilização. Então eu não, sinceramente, não sei se não existe, acho que existe, claro que existe violência nessa comunidade, mas não me lembro, nesses 10 anos, de ter atendido mais do que 2 ou 3, mas a questão é mais informações, mas assim, de uma forma geral, nas atividades, qualquer que seja o tipo de atividade, mesmo que seja para informações sobre a AGR ou a questão do financiamento de projetos, quando são convidadas as mulheres, aparecem, são os maridos, para saber o que é que nós queremos falar com as suas mulheres. Sim, a Paula estava a falar, depois eu fiquei pensando, basicamente, nós não temos muitos pedidos, pelo menos aqui no ICEG, da comunidade migrada. Nós temos várias nacionalidades a solicitar acolhimento e apoio. E o Brasil, eu recordo-me perfeitamente, aliás, nós temos muita comunidade brasileira e bons profissionais cá também a trabalhar, mas mulheres vítimas de violência doméstica e Cabo Verde também nesta fase também tivemos pedidos de cabo-verdianas. Não num volume tão grande como do Brasil, mas também tivemos, e temos várias nacionalidades. Sim. Nós somos um país apetecível em termos de imigração. É verdade. Obrigada, Paula. Obrigada, Cátia. Cátia, aqui um bocadinho neste sentido, e já que estávamos a falar, diga-me uma coisa. Na sua apresentação, portanto, falou um bocadinho da parte do femicídio. E uma uma questão minha seria, portanto, tinha dito que no ano 2018 tinha havido, portanto, 8 femicídios. 9. Temos 9. A minha dúvida é, cá em Portugal os números são outros. Bem mais elevados. No Brasil, segundo a Raíssa, também. Assim, aí em Cabo Verde, consegue-nos falar um bocadinho sobre essa realidade? Acha que estes números realmente são reais? Ou será que alguns não são tipificados como sendo um crime de violência baseado no género? É assim, vou falar basicamente sobre a tipificação da VBG em Cabo Verde, sempre gera alguma confusão, não é? É violência baseada no género ou é agressão, né? Porque falamos sempre tem que encontrar aquele equilíbrio entre o poder, né? A questão do G, o desequilíbrio do poder que leva à prática da violência. Mas para falar de femicídio, já agora, Cabo Verde não tem, na nossa legislação não consta o femicídio. Nós usamos a expressão porque, sim, é o que se usa, mas não está tipificado na nossa lei. Mas assim, aqui as mulheres que foram mortas por ex-companheiros aceitar o fim do relacionamento. Tivemos 2 dos companheiros que depois de cometerem o crime se suicidaram. Então, os casos que foram classificados pela polícia como femicídio foram casos de mulheres mortas por ex-companheiros. Ok.
nós para falar aqui da BG, tem que existir essa relação de intimidade ou de ex ou parceiro ou atual parceiro. Então, mas se formos ver o conceito de género, como ela é vista, uma mulher é morta pelo facto de ser mulher, mesmo que não seja pelo marido ou ex-marido, se tivesse na nossa lei, seria considerado femicídio. Mas como nós não temos esse enquadramento, nós só falamos de femicídio quando é o marido ou o ex-marido que comete o crime. Nós estamos há bem pouco tempo tivemos um debate sobre a questão da agressão sexual. Tivemos um caso que está a dar muito que falar de uma moça que foi agredida sexualmente dentro de uma esquadra. E a moça desistiu. O crime não foi enquadrado como VBG porque não existe. Existe sim essa relação de poder, porque ela foi agredida porque ela é mulher e porque o homem tinha o poder naquele momento e agrediu, mas não existe essa relação de intimidade, então não conseguimos enquadrar esse crime dentro do VBG e a moça acabou por desistir da queixa. Sim, desistiu da queixa. Então, nesse caso, eu penso que é uma limitação da nossa lei, é uma lei ampla, porque fala de género, né? Sai do âmbito doméstico, por exemplo, para o contexto do trabalho, com assédio moral, com assédio sexual, mas limita um pouquinho, em caso como esse, por acaso, uma pessoa que é violentada por facto de ser mulher, por estar vulnerável, por não possuir poder e não ser enquadrado como VBG. Então, se formos ver o conceito de género, daquilo que se então teríamos mais, né? Porque não muito mais, porque em Cabo Verde não temos muitos casos de homicídio de mulheres, são mais de homens, mas com certeza teríamos mais que 9, sim. Okay. Sim. Obrigada, Cátia, pelo esclarecimento. Vou colocar aqui mais uma questão. Deixe-me ver então. Esta questão aqui, portanto, direcionada para a doutora Paula e diz: como é que a Rede Nacional de Apoio se articula com a polícia e como é que os agentes são preparados para agir nas situações de risco? Foi feito, portanto, por uma participante nominada portanto, com o nome de Maria. Portanto, Maria questiona isto. Paula. Sim. Olá, Maria. A Rede Nacional articula com a polícia, como a polícia articula com a Rede Nacional. Ou seja, nós, como eu disse, 15 minutos é muito pouco tempo para nós conseguirmos falar de toda esta dinâmica a nível nacional. As nossas OPCs estão capacitadas e existem esquadras de polícia, quer PSP, quer GNR, com núcleos de atendimento próprios a vítimas de violência doméstica. Existe também formação a OPCs. Aliás, a Lei 112, que é a lei de base, quase como a Maria da Pena é no Brasil, refere que os OPCs são uma das entidades e estruturas que devem promover o atendimento de vítimas de violência doméstica. De várias formas, não só quando recepcionam a denúncia, e por norma existe em cada OPC alguém com formação na área da violência. O problema das esquadras é a rotatividade dos oficiais. Mas os OPCs, os nossos quer PSP, quer GNR, em alguns locais têm núcleos de atendimento a vítimas, noutras situações em que a esquadra não tem, pedem, eu estou-me a lembrar aqui de Matosinhos, que é a zona onde eu estou, o que é que a polícia faz? Pede, quando por vezes a meio da noite aparece uma vítima de violência doméstica ou mais tarde, pede a uma estrutura de atendimento que também é de Matosinhos e os colegas também se deslocam lá. A polícia, quando tem uma vítima de violência à frente, além de formalizar toda a denúncia, a queixa que a vítima quer fazer, se quiser fazer, faz uma avaliação de risco. Portanto, esta avaliação de risco é feita também pelas OPCs e também pelas estruturas de atendimento. Mediante a avaliação de risco, havendo uma queixa, depois tem que ser remetida para o tribunal, para dar andamento ao processo.
A polícia, portanto, tanto a GNR como a PSP são entidades encaminhadoras para, não para casa-abrigo, isso elas não têm acesso, mas para acolhimento de emergência. Grande parte delas também o faz. Se estiverem na presença de uma vítima que não pode regressar a casa, podem articular com uma estrutura de atendimento, mas podem fazê-lo diretamente. Portanto, está previsto na lei, no Decreto Regulamentar 2 de 2018, as OPCs para emergências são entidades encaminhadoras. E depois também há a formação que é feita junto dos oficiais. Lá está na lei, sempre que um OPC recebe uma denúncia de uma vítima de violência doméstica, sabe perfeitamente o que tem que fazer. Não só a avaliação de risco, se houver menores, o encaminhamento, a sinalização para a CPCJ da criança que está na situação de violência, é aberto um processo. Portanto, todas as polícias, mas eu continuo a dizer, polícias são pessoas como nós, portanto, mas todos os polícias têm a obrigação, entre aspas, de promover o atendimento de vítimas de violência doméstica e fazem, e com muita qualidade. Como tudo na vida, há alturas mais felizes, alturas menos felizes, há intervenções mais eficazes e intervenções menos eficazes. Mas a polícia faz parte da rede neste sentido. Promove o atendimento, tem que promover o atendimento, faz a denúncia, muitas das vezes nas casas de abrigo, quando ou por ordem de tribunal, podem acompanhar as mulheres para retirar os pertences, quando por isso. Portanto, eu acho que as polícias estão muito ativas na questão, ativas e capacitadas para a intervenção com vítimas de violência doméstica. Obrigada, Paula. Tenho aqui mais uma questão, esta direcionada para a doutora Cátia. Portanto, a Diana Sá Moreira questiona: gostaria de saber qual é a percepção da doutora Cátia sobre a sensibilidade ou insensibilidade dos polícias. Têm boas práticas, procuram formação, etc. Doutora Cátia, como é que é a realidade em Cabo Verde? É assim, como a Paula disse, em todas as áreas temos bons e mais ou menos e maus profissionais. Nós recebemos queixas, sim, ou porque não foram bem atendidas, ou porque foram mandadas para casa para reconciliar com o marido, ou porque simplesmente não consideram que aquilo era motivo de fazer queixa. Então, mas a política do ICEG tem a ver com, porque às vezes nós pensamos que a pessoa também que atende essa vítima não tem os conhecimentos, o que não justifica, não é, tratar mal ou não atender ou desvalorizar a situação da vítima, é formar as pessoas, não é, em técnicas de tratamento da vítima de VBG para que elas possam entender, não é, que se a pessoa se dirigiu à esquadra é porque precisa de apoio. Ninguém vai para a esquadra passear. Nós temos situações em que as vítimas vêm ao ICEG e dizem: não, eu não vou dar queixa porque ela é da polícia, eu já fui lá e eu saio, ligam para o meu marido e me mandam para casa. Ou eu não vou lá porque ele conhece o meu marido. Tem diminuído bastante, assim como temos polícias que não são sensíveis, temos outros que são extremamente sensíveis ao ponto de se deslocar com a vítima para a casa da vítima, a deslocar com a vítima para o tribunal, que dão todo o tipo de apoio que a vítima precisa. Então, essa insensibilidade não é que nós deparamos, não é só com a classe da polícia, mas não é de todo, particularmente com os que eu trabalho, que são os efetivos do GAV, que eu, por acaso, sempre prefiro encaminhar a vítima para esses agentes. Nós não temos tido muita queixa, nem muita reclamação, mas tem outras esquadras que ainda recebemos alguma reclamação na questão do atendimento, da desvalorização, mais concretamente, da queixa que a vítima presta, essa desvalorização que preocupa mais, porque a vítima, às vezes, ela só tem coragem de ir lá uma vez.
Tomei coragem, vou lá, eu encontro com aquela pessoa que me diz, para casa, isso não é crime, não é? O teu marido pode dar uns tabéis, já vimos isso, ele pode bater de vez em quando e isso não faz mal, é para educar, coisas do tipo, não é? Então a pessoa vai para casa e nunca mais volta. E uns anos mais tarde ela é o quê? Estatística de femicídio. É E verdade. nós dizemos que ela nunca procurou apoio. Por que será que ela nunca procurou apoio? Ninguém sabe. Claro. Ela já foi lá uma vez, não registraram queixa, já foi lá 2 vezes, eles vão ir para casa, a terceira ela não vai. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Estamos a formar, o ano passado fizemos várias formações a nível nacional, porque nós somos um arquipélago, às vezes é difícil deslocar a 9 ilhas para dar formações. Nós estamos a formar constantemente, não só policiais, mas também a classe médica. Temos previsto agora uma formação para junho, online, claro, para a Procuradoria também, porque nós temos queixas também a vários níveis. Então, a ideia é formar, capacitar e sensibilizar. Aqui, tipo, às vezes eu sou um bocado criticada porque eu falo da insensibilidade, não é? Nós não deveríamos ter que contar com a sensibilidade de quem trabalha nessa área, porque eu sei que eu tenho responsabilidade e isso tem que ter, tem que ser um compromisso meu com aquilo que eu faço. Mas às vezes, eu falo do amor à causa, da dedicação, sempre faz com que eu faça um bocadinho a mais daquilo que, por exemplo, está no meu TDR de trabalho. Então, eu gosto dessa palavra da sensibilidade ou da insensibilidade porque pode ajudar e pode atrapalhar também quem faz o atendimento. Então, eu acho que quem trabalha com a questão da violência é um trabalho que vai para além, como é que eu digo? Eu não sei qual é a expressão, mas é um trabalho que exige um pouco de amor àquilo que eu faço. Sim. Não é? Da capacidade de me colocar no lugar de outra pessoa e sentir, tentar entender aquilo que ela sente para poder ajudá-la. Porque se eu não for sensível, eu não vou conseguir ajudar a pessoa que está na minha frente, porque eu, tipo, não tem nada a ver com isso. Eu faço aquilo o mínimo que eu puder fazer e mando para casa. Por isso eu acho que essa questão é fundamental para quem trabalha com vítimas e com crianças, principalmente, quando envolve crianças. Obrigada, Kátia. Há mais uma questão, também para a Kátia e para a Raíssa, do Ricardo Loureiro. Existe intervenção com pessoas agressoras? E se sim, se há alguma avaliação dessas intervenções ou desses programas? Sim, eu costumo gabar-me dessa lei, porque apesar de ser uma lei, tem somente o artigo 21 e 22 que fala sobre as penalizações. Nós temos um artigo que fala do programa de recuperação de arguidos, não é? Dependendo eu costumo dizer, do grau ou das consequências que a violência possa ter na vítima, o agressor é dado a chance de escolher, ou vai para a prisão ou tem que fazer um programa de recuperação de arguidos que são meses, não é? Esse programa está sob a alçada do Ministério da Justiça, não é? Que trabalha com esse programa específico em colaboração com o ICIEG também. Nós fizemos, esse programa foi trazido do Brasil, Raíssa, foi uma experiência do Brasil, com formação no Brasil das pessoas que trabalham com esse grupo específico e trabalha questões desde a questão da masculinidade, do conceito de género, de paternidade também, trabalha todos os temas que possam estar na base da questão do género e que podem originar a violência. Nós fizemos uma avaliação da implementação desse programa, bem como da lei VBG, para termos ideia daquilo que correu bem ou daquilo que possa ter falhado. O programa, quando foi feita a avaliação, ainda não estava disponível em todas as comarcas do país. Como eu disse, são arquipélagos, às vezes é complicado conseguir técnicos disponíveis, por exemplo, na Ilha do Maio, que é uma ilha bem pequena, tem poucos habitantes, às vezes é complicado conseguirmos técnicos para levar a cabo ou para desenvolver os grupos.
Mas dos arguidos condenados por PBG que passaram pelo programa, consideraram um programa muito bom, tiraram bastante proveito, alguns na sua prática das recomendações, por exemplo, nas casas, não é? As recomendações que são dadas, colocaram questões importantes da necessidade de trabalhar as mulheres também, porque alguns reclamaram o facto das suas mulheres não permitirem, por exemplo, pôr em prática o cuidado com os filhos. Porque nós sabemos que a questão do género, né, cuidados com os filhos ou com a casa, é atribuída à mulher. Então, alguns reclamaram essa questão, que é uma questão que estamos a pensar também, de trabalhar em simultâneo as mulheres para aceitar e permitir que esse novo marido possa entrar em casa, por assim dizer. Então, nós temos esse problema, que os homens passam por programa, tentam, né, levar a cabo as recomendações e para ter uma mudança de comportamento, mas às vezes as próprias esposas não permitem porque se sentem invadidas no seu espaço, né, de mulher, e o que mostra claramente que a questão do género deve ser trabalhado tanto com o homem como também com a mulher, porque a mulher tem uma resistência muito grande em aceitar, não é, as novas masculinidades que nós tentamos implementar. Tem sido um desafio diário, por assim dizer, trabalhar as mulheres também. Acho que é mais desafiante do que os próprios homens. Portanto, eu acho que considero... Sim. Raíssa, quer então dar aqui o seu parecer à questão colocada pelo participante Ricardo? Quero sim, bastante, inclusive, porque é a minha pesquisa de mestrado e doutorado. Eu trabalhei com esses serviços especialmente. Aqui no Brasil, a gente tem esse tipo de serviço desde os anos 1990, mais ou menos, ainda antes da Lei Maria da Penha. E nessa época ele era feito por uma organização não governamental, né? Então a gente teve essa passagem dos serviços de organizações não governamentais para o governo. Então hoje a maior parte dos serviços eles são implementados pelo governo. E já tiveram sim algumas pesquisas de avaliação, porque tem muitos modelos de serviço no Brasil, né? Inclusive, depois eu queria saber qual que foi o modelo que vocês levaram para Cabo Verde. Eu fiquei curiosa. E assim, e também existem diversas formas de se avaliar esses serviços. Assim. As formas que a gente pensa que são mais sustentáveis, assim, e aí vai ter algumas pesquisas e alguns documentos que vão ter algumas pesquisas em nível nacional que vão ter analisado vários serviços ao mesmo tempo. A gente tem pelo menos 2 que fizeram esse tipo de monitoramento com mais de um serviço, uma de 2014, feito pelo Margens e o Instituto Nós, e uma de 2016, feito pela Sépia. E assim, o que a gente percebe que os próprios serviços, a maior parte deles, eles não têm uma avaliação enquanto está desenvolvendo o serviço, então acabam sendo avaliações externas. E de modo geral, a gente percebe que ele tem, sim, um efeito bastante interessante em termos de prevenir novas violências. Na pesquisa que eu realizei, eu trabalhei com dois serviços específicos, os NAFAVES, que são no Distrito Federal, e um serviço que é feito no CREAS de Blumenau, que é uma cidade de Santa Catarina. E eu conversei com mulheres que continuaram com seus companheiros depois da participação deles no serviço. Essa que foi a minha pesquisa, porque eu queria entender um pouco melhor como é que era para as mulheres. E aí, isso que a Kátia trouxe, a gente também percebe aqui no Brasil. Muitos homens falam sobre essa questão percebem a necessidade que suas companheiras também participem para que a gente consiga para que eles consigam propor novas dinâmicas no relacionamento. E aí é muito como a gente trabalha gênero também, que a gente não pode pensar gênero sem pensar de uma forma relacional, né? As pessoas se relacionando
e essas práticas que são construídas socialmente, né, e culturalmente. E para resumir também, para não avançar muito mais, porque posso falar horas sobre o tema, a gente percebe que sim, tem modificações, principalmente em relação às violências físicas. Na pesquisa que eu realizei, nenhum dos homens voltou a cometer violências físicas. Aí já a questão da ameaça e da violência psicológica é um pouco mais complexo de tu conseguir analisar, porque a própria violência psicológica, que é caracterizada aqui na lei do Brasil, ela dificilmente é percebida pelas pessoas enquanto uma violência. Então, a gente entra num campo um pouco mais complexo. Mas acho que, de modo geral, eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Muito obrigada, Raíssa. E para terminarmos o nosso debate, vou só colocar uma questão à doutora Paula, e que penso que ela responda assim de uma forma mais resumida, para não avançarmos muito mais. E então, da Karen Neto, gostaria de perguntar à doutora Paula se em Portugal, além do atendimento para as vítimas diretas, a rede atende também as vítimas indiretas, como filhos e familiares. Eu não estou a ver a Karen, é Karen, não é? Mas exatamente. É sim, Karen, não há vítimas diretas nem indiretas. Todas as pessoas do agregado familiar, mulher e ou homem, e filhos dependentes, são todos vítimas diretas. Portanto, eu custa-me imenso a aceitar de que só quem apanha, quem é vítima fisicamente é que é vítima de violência doméstica. Não. A violência psicológica que os menores assistem decorrentes da situação conflituosa dos pais é violência direta. Mais direta era impossível. Aliás, os efeitos da violência psicológica, às vezes comparados com os efeitos da violência física, não têm nada a ver. Por isso, na rede, quando são atendidas vítimas de violência doméstica, são as mulheres, porque são as maiores de idade que solicitam apoio, e são os menores, e as menores que estão junto com a sua mãe ou o seu pai. Portanto, não há vítimas indiretas, há vítimas diretas, e sei que também nós estamos a trabalhar no reforço desse acompanhamento psicológico, apesar de já existir na nossa rede, será ainda mais reforçada. Mas não consigo distinguir vítimas diretas e indiretas, portanto, para mim são todas vítimas diretas, se calhar até mais graves nas crianças. É a minha opinião. Muito obrigada, Paula. Bem, vamos dar por terminado o nosso debate. Seria muito interessante podermos continuar, mas também acaba por o tempo não dar. Vou só ler 2 comentários, portanto, de 2 pessoas que participaram sobre a nossa webinar. Temos aqui um comentário da Vera Marques, do Brasil, que diz: aqui no Brasil, hoje a imprensa noticiava que os números de denúncia diminuíram relativamente ao mesmo período do ano passado. Isso não é para comemorar, mas para nos preocupar. Exatamente. Este foi o comentário da Vera. Não sei se Raíssa quer dizer alguma coisa sobre isto, concorda com aquilo, portanto, que a Vera disse? Concordo bastante. É muito difícil, a Kátia também trouxe, a Paula também trouxe, é muito difícil a gente ter noção da real incidência de violência. A gente só vai ter noção daquilo que chega, e a gente só vai ter noção se aumenta ou diminui as denúncias, e nunca realmente a incidência da violência, né? Exatamente. Eu particularmente acho que nós nunca vamos ter uma noção exata da percentagem das mulheres que são vítimas de violência. Por exemplo, aqui em Cabo Verde, 51,3% disseram que sofrem violência e que nunca procuraram apoio em lado nenhum. Então, nós temos mais mulheres que sofrem violência e que não procuram do que aquelas que realmente procuram. Então, eu acho que nós nunca vamos ter uma fotografia concreta, exata, para dizer, não, nós temos X% de mulheres que sofrem violência, como os dados da polícia ou do ICEG ou dos centros de apoio.
porque a grande maioria que sofre não pede ajuda, não pede. Eu tenho a noção disso porque é do contacto dia a dia com as comunidades, percebe-se, as pessoas não querem falar disso, o vizinho não quer saber porque é problema da família, nós nunca vamos ter essa real noção até que aconteça algo grave. Como assim? Eu nunca percebi nada, tipo, nós nunca vamos ter a real noção do que é que se passa realmente em termos de dados. É verdade. Bem, vamos então dar por terminada a nossa webinar. Quero muito agradecer às nossas palestrantes por todo o vosso contributo. Sem dúvida tivemos aqui quase 2 horas de partilha de informação relevante. Tão pouca. Não percebi, Paula, e tão pouca? Tão pouco. Tão pouco. Eu acho que muitos dos temas que hoje se falou aqui dariam mais não sei quantas webinars. Recordo aqui a Raíssa, portanto, a dizer que se tivesse tempo, tinha muito para partilhar sobre então a intervenção, portanto, com os agressores. Quem sabe um dia ainda se faz um webinar um bocadinho mais focalizada nesse tema. Vamos ver. Portanto, agradeço-vos muito terem estado aqui connosco. Agradeço também a todas as pessoas que participaram. Esperemos poder contar convosco nas nossas próximas webinars. Neste momento estaremos a planear a nossa próxima webinar já só no mês de setembro, mas estarão todas as informações disponibilizadas das próximas webinars depois no site da Associação Projeto Criar. Também nas redes sociais depois iremos partilhar e pronto, queremos realmente que continuem a estar connosco e foi muito bom. Estou bastante contente com o resultado, portanto, da nossa webinar de hoje. Muito obrigada a todas e a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.